Olá a todos. O trabalho, que será apresentado por mim no 10º Seminário Hispano-Brasileiro de Pesquisa em Informação, Documentação e Sociedade, intitulado como Revisão da Produção Científica entre Arquivologia e Memória, do período de 1990 a 2020, a partir da análise de conteúdo. Este trabalho foi elaborado, fruto de um projeto de pesquisa coordenado por mim, Roberta Pinto Medeiros, e teve como bolsista a acadêmica Andriele Pereira Meireles. Este trabalho, então, ele é resultado parcial a partir do desenvolvimento do projeto de pesquisa Arquivologia e Memória, uma análise da literatura no Brasil. Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados referenciais sobre arquivologia como uma ciência da informação, na qual trabalha a informação orgânica, assim como referenciais sobre memória social e memória coletiva, trazendo alguns o conceito, na verdade, de lugares de memória de Pierre Nora. E assim, a partir do resultado dessa relação entre arquivologia e memória, o papel social dos arquivos. Esta pesquisa é de caráter exploratória e teve levantamento documental, que foram os artigos pesquisados na BRAPSE, na Base de Dados em Ciência da Informação. Utilizou-se de método a análise de conteúdo de Laurence Bardin, e o período da pesquisa, os 30 anos, foi de 1990 a 2020. Utilizou-se, então, para o levantamento dos dados, algumas palavras-chave na BRAPSE, e chegou-se, então, ao resultado de 26 artigos. Desses 26 artigos foram utilizados os títulos e resumos para elaboração dos indicadores, que está no próximo slide, que são os resultados da pesquisa. E subdividiu-se esses 30 anos em 3 períodos para melhor facilitar a análise dos dados. Bom, então aqui estão os resultados da pesquisa, foram 26 artigos, que foram selecionados, utilizou-se algumas palavras-chave para a busca, Inicialmente foram 2 palavras-chave, arquivologia e memória, portanto o resultado ele foi bastante restrito de artigos, mesmo para um período considerável de tempo, foram 30 anos. Então, decidiu-se ampliar essas palavras-chave, incluindo memória social, arquivos e história. Com a ampliação, obteve-se um retorno de 36 artigos que abordavam diversos temas. No entanto, foi necessário realizar um recorte, pois alguns não eram da ciência, não estavam relacionados à temática do projeto de pesquisa. Então, delimitou-se as palavras-chave arquivologia, arquivos, memória ou memória social, o que chegou, então, ao total de 26 artigos, sendo o corpus da pesquisa. E para a elaboração desses indicadores, utilizou-se os títulos e os resumos desses 26 artigos. Tá? Então, nós temos ali a elaboração, a criação de 26 indicadores de conteúdo, que o primeiro é a memória nos arquivos públicos, relação entre memória, história e identidade, patrimônio, memória e identidade, arquivos e seus acervos, como fontes de informação, e por fim, políticas de memória
e arquivos. Nota-se, né, pelo gráfico que o primeiro indicador, né, teve o primeiro indicador ali no primeiro período, foi praticamente muito tímido, né, o que se encontrou, né, ficou claro também, né, que esse primeiro período, 1990 a 2000, a produção científica, né, da área de arquivologia, né, especificamente, era bastante restrita, né, então a gente, né, esses temas mais específicos, como memória, né, eles começaram, né, bastante tímidos, né? Aqui, por exemplo, relação entre memória, história e identidade, né? Não foram encontrados, né, nenhum artigo, e com o passar, né, de 1990, né, ali a 2000, esse primeiro período, se manteve, né, estável praticamente, né, um artigo para cada indicador, exceto ali o relação entre memória, história e identidade. O segundo período, 2001 a 2010, a gente nota que houve um crescimento, né? Não foi um crescimento considerável, mas aumentou-se, né, o número de artigos da área trabalhando com essas temáticas. E o terceiro período é o período, né, com o maior número, né, com um número considerável de produção científica, né, com relação entre arquivologia e memória, tendo ali o quinto indicador, né, políticas públicas de memória e arquivos, como o mais ascendente, né, o que teve o maior crescimento se comparado aos demais, né? Houve uma retomada também ali, né, desses estudos sobre memória nos arquivos públicos, esse indicador, né, patrimônio, memória e identidade também teve esse crescimento no terceiro período, assim, né, como o quarto indicador, né? Então, nota-se, né, que houve um grande crescimento, né, da área, principalmente relacionado ali ao terceiro período. Conclui-se, né, por esse trabalho, né, apesar de que ainda não finalizada a pesquisa, mas a partir, né, desses resultados parciais, é inegável, né, que existe essa proximidade entre arquivologia e memória, ali pelo próprio crescimento, né, considerável que houve de publicações da área, né, de ciência da informação que relacionava arquivologia e memória, né, como foi visto pelo gráfico anterior. Por fim, então, estão as referências, né, que foram utilizadas no trabalho. E já agradeço, né? Deixo aqui meu muito obrigada pela participação no 10º Seminário Hispano-Brasileiro.